Antes de Paulo se tornar um apóstolo, o seu nome era Saulo. Ele nasceu em Tarso, uma cidade importante do Império Romano, conhecida pela sua cultura e educação. Saulo era um cidadão romano, um privilégio raro para um judeu, e isso iria influenciar muito a sua jornada futura. Desde jovem, foi educado sob os ensinamentos de Gamaliel, um dos maiores mestres da lei da época. Era inteligente, zeloso e profundamente devoto às tradições dos seus antepassados. Quando o movimento cristão começou a crescer, Saulo viu aquilo como uma ameaça. Para ele, Jesus de Nazaré era um falso profeta, e os seus seguidores estavam a distorcer a fé. Por isso tornou-se um dos mais ferozes perseguidores da igreja. Com autorização dos chefes religiosos, invadia casas, prendia homens e mulheres, e até aprovava execuções. Estava presente quando Estevão, o primeiro mártir cristão, foi apedrejado até a morte, e Saulo consentiu. Determinou-se então a ir até Damasco, com cartas de autorização para prender cristãos daquela cidade. A estrada era longa e poeirenta. Saulo ia acompanhado, cheio de certezas no coração, acreditando que estava a servir a Deus. Mas, perto de Damasco, a meio-dia, algo sobrenatural aconteceu. Uma luz intensa vinda do céu brilhou ao redor dele. Saulo caiu por terra. Então ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele, atordoado, perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta mudou a sua vida. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quando Saulo se levantou, estava cego. Os seus companheiros levaram-no pela mão até Damasco. Por 3 dias, ficou sem ver, sem comer e sem beber. O homem forte e convicto agora estava quebrado, em silêncio, a refletir. Ao mesmo tempo, Deus falou com Ananias, um discípulo que vivia em Damasco. Disse-lhe que fosse até Saulo para orar por ele. Ananias teve medo menos. Afinal, Saulo era conhecido como perseguidor. Mas Deus disse: Este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel. Quando Saulo se levantou, estava cego. Os seus companheiros levaram-no pela mão até Damasco. Por 3 dias, ficou sem ver, sem comer e sem beber. O homem forte e convicto agora estava quebrado, em silêncio, a refletir. Ao mesmo tempo, Deus falou com Ananias, um discípulo que vivia em Damasco. Disse-lhe que fosse até Saulo para orar por ele. Ananias teve medo menos. Afinal, Saulo era conhecido como perseguidor, mas Deus disse: Este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel. Agora, com o nome de Paulo, começou a pregar sobre Jesus. As pessoas ficaram perplexas. Este não é aquele que perseguia os cristãos? Perguntavam. Mas Paulo falava com tanta convicção que muitos começaram a crer. Os antigos aliados passaram a odiá-lo, tentaram matá-lo. Precisou fugir várias vezes, escondido, até descido num cesto por uma muralha para escapar à morte. Paulo não desistiu. Viajou por muitos lugares: Chipre, Listra, Éfeso, Filipos, Corinto, Tessalônica, Roma, menos, enfrentando perigos, pregando em sinagogas, praças, barcos e prisões. Foi apedrejado, chicoteado, naufragou, foi mordido por uma cobra, mas nunca parou. Fundou igrejas, fez discípulos e escreveu cartas, as epístolas que até hoje nos ensinam e inspiram. A sua vida era simples, mas o seu coração era cheio da palavra de Deus. Em tudo, dava glória ao Senhor. Disse: Porque para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Mesmo preso, continuava a escrever. Mesmo cansado, continuava a pregar. Mesmo rejeitado, continuava a amar. No fim da sua vida, Paulo sabia que o seu tempo se aproximava, mas não tinha medo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. O perseguidor tornou perseguido, o pecador tornou-se santo. O inimigo da cruz tornou-se seu mais fiel mensageiro. A história de Paulo é prova de que ninguém está fora do alcance da graça de Deus. Não importa o teu passado, Deus pode transformar o teu presente e usar-te para um futuro cheio de propósito. Se Deus transformou Saulo em Paulo, Ele também pode transformar a tua vida. Basta dizer: Eis-me aqui, Senhor.